Olá, meninos e meninas, vamos prosseguir então com a nossa revisão na disciplina de Teoria Geral do Processo. Vamos continuar falando então de jurisdição. Até o último vídeo, a gente tinha falado do conceito de processo, da questão do envolvimento do contraditório nesse conceito de processo, e agora a gente começa a falar dos pressupostos processuais. Quando a gente estiver falando de pressupostos processuais, nós precisamos lembrar que nós temos pressupostos de 3 categorias. Então, vamos colocar aqui no quadro. Os pressupostos processuais. Poderão ser, então, pressupostos processuais de existência, pressupostos processuais de validade e pressupostos processuais negativos. Nós vamos analisar então agora cada um deles. Só que antes disso eu quero relembrar a vocês uma questão muito importante. Quando nós estivermos falando de pressupostos processuais de existência e de validade, nós estamos falando de pressupostos que necessariamente deverão estar no processo. E a falta de apenas um deles vai prejudicar a existência, tornando o processo inexistente, ou se estiver falando de pressuposto processual de validade, vai tornar esse processo nulo, esse processo inválido. Então, pressupostos processuais de existência e de validade devem estar presentes. Agora, quando nós estivermos falando de pressupostos processuais negativos, nós estamos falando de algumas coisas que não podem existir, porque se elas existir, elas vão então prejudicar o processo. Então, os pressupostos processuais negativos não podem existir. Tudo bem? Vamos falar agora, então, da primeira categoria de pressupostos processuais. Vamos falar dos pressupostos de existência. Quando eu estiver falando de pressuposto processual de existência, eu estou falando basicamente do seguinte. O primeiro pressuposto processual de existência é a existência de jurisdição. Quando eu falo de existência de jurisdição, eu estou falando que o processo, os atos processuais serão considerados inexistentes quando eles forem praticados por pessoa que não esteja investida na função jurisdicional. Então, veja que a lei, ela traz uma série de competências, então, de atribuições que são de determinada pessoa. Vamos pensar na figura do juiz. A lei, então, traz o rol de competências, o que é que o juiz faz, e aquele juiz designado para aquele tipo de causa em legislação já vigente previamente àquele processo. Se o ato processual, vamos pensar numa sentença, for praticada por pessoa que não esteja investida na função jurisdicional, ou seja, que o Estado não tenha colocado ali para poder exercer a função jurisdicional, nós vamos estar diante de uma situação em que este ato processual será considerado inexistente. Veja que não é um ato processual inválido, nulo, não. A gente olha para ele pode existir no papel, mas juridicamente ele é considerado inexistente, ok? Segundo pressuposto processual de existência é a existência de demanda. O que quer dizer o seguinte, nós falamos sobre as características da jurisdição e falamos que a jurisdição ela é inerte, ou seja, ela não vai na porta de ninguém perguntar para as pessoas se elas estão tendo direitos lesados ou ameaçados e se querem processar alguém. Nós, quando temos então a controvérsia ameaçando ou lesionando algum direito nosso, nós procuramos o órgão jurisdicional para que ele então possa nos dar a solução de direito. Veja então que a jurisdição sendo inerte
será um pressuposto processual de existência a demanda, nós levarmos essa demanda, levarmos essa requisição, essa solicitação ao Poder Judiciário, para que ele então possa dirimir essa controvérsia que está nos impactando. Tudo bem até aqui? Além de termos então como pressuposto processual de existência a questão da existência da jurisdição e existência da demanda, nós temos também como pressuposto processual de existência a capacidade postulatória. Quando a gente está falando de capacidade postulatória, nós já falamos muito disso em aula, nós estamos falando daquela aptidão, daquela atribuição de pleitear perante o Poder Judiciário. É então aquela prerrogativa que, via de regra, é do advogado. O advogado, então, em razão da formação dele e inscrição nos quadros da OAB, ele tem a capacidade postulatória. Mas veja que aqui nós temos algumas exceções de situações em que a pessoa, embora não seja advogada, tenha capacidade postulatória. Então, a presença da representação de um advogado no processo, ela não vai se tornar uma exigência inafastável. Vamos lembrar, então, do juizado especial e da Justiça do Trabalho, onde nós podemos postular sem a presença do advogado, porque nós temos aquilo que em direito se chama o ius postulandi, a capacidade postulatória nossa. Tudo bem? Outro pressuposto processual de existência é a citação. Veja que o processo somente existirá para o réu a partir do momento em que ele for citado. Vamos pensar que eu vou processar uma pessoa, eu distribuo a ação, o juiz analisa, determina citar. Vamos lembrar o que é a citação? É aquele documento que é enviado para a pessoa, a carta de citação, para avisá-la que ela está sendo processada. Mas veja que antes de receber esse aviso, a pessoa não está sabendo que está sendo processada. Enquanto então essa pessoa não for citada, para ela o processo não existe. Tudo bem? Ele está lá, ela ainda vai ser citada. A partir do momento que ela for citada, o processo passa a existir para ela. Mas antes disso, negativo. Tudo bem? Falamos então de pressupostos processuais de existência. Vamos passar então para os pressupostos processuais de validade. Então veja que todos os pressupostos processuais de existência têm que estar presentes. E agora nós vamos falar de pressupostos processuais de validade que também precisam necessariamente estar presentes no processo, tá? Quando eu estou falando de pressuposto processual de validade, eu estou falando de pressupostos que, se faltarem, e veja que não tem que faltar todos, se faltar um, o processo será considerado nulo, tudo bem? Primeiro pressuposto processual de validade é a petição inicial apta, tá? Lembrando que o contrário de apto não é inapto, é inepto. Então, a petição inicial inepta, ela não terá cumprido esse primeiro pressuposto processual de validade e, portanto, o processo não terá validade. Se a gente quiser ver o conceito de petição inicial apta e de quando ela vai ser considerada inepta, a gente precisa ir lá no artigo 330 do Código de Processo Civil, ler o caput e também o parágrafo 1º, e eu peço que você pare esse vídeo, vá lá e faça novamente a leitura desse artigo 330 para ver os casos de inépcia da inicial. Tudo bem? Além da petição inicial ser apta, ter necessariamente ser apta, nós temos um outro pressuposto processual de validade, que é a competência e a imparcialidade. Então, o juízo precisa ser competente, precisa existir a designação das suas funções, tá? A atribuição da competência para dirimir aquele determinado tipo de conflitos em normas que foram definidas previamente, justamente para evitar aquela situação de escolha de juiz para determinado processo. Isso tudo com a finalidade de garantir a imparcialidade, que aquele juízo a que seja submetida
aquela demanda, que ele seja imparcial, que ele já esteja previamente definido e nós tenhamos uma garantia de que não teremos um prejuízo em submeter o nosso conflito àquela determinada pessoa que está investida na função jurisdicional. Aqui, quando a gente está falando de competência e imparcialidade, eu quero lembrar a você duas coisas que nós falamos em aula. A primeira, que somente a incompetência absoluta é que gerará a nulidade. A incompetência relativa, ela não vai gerar nulidade porque ela poderá ser convalidada, ela poderá ser sanada. E uma outra situação é relativa à imparcialidade, que somente vai haver a nulidade do processo nos casos em que a pessoa que decidir, o juiz que decidiu aquela demanda, ele era impedido. Então, a suspeição não gerará esta nulidade. Tudo bem? Ainda sobre pressupostos processuais de validade. Precisa existir um outro pressuposto processual, que é a capacidade para ser parte. E aí, quando nós vamos falar de capacidade para ser parte, eu quero lembrar você de uma questão que a gente discutiu muito em sala, que é, primeiro, vamos lembrar de que é personalidade jurídica, tá? Personalidade jurídica é, então, aquela aptidão para poder contrair obrigações e ser sujeito de direitos. Vamos lembrar que a personalidade jurídica surge para nós, pessoas naturais, com o nascimento com vida, sendo também resguardada ao nascituro os seus direitos. Mas vamos pensar na pessoa que nasceu com vida. Então, nasci com vida, eu tenho, então, a aptidão de adquirir direitos e ser sujeito de obrigações. Então, o bebezinho, lembra desse exemplo? O bebezinho, ele pode ter propriedade. Ele tem esse direito porque ele já detém personalidade jurídica, tá? A capacidade para ser parte, então, pressuposto processual de validade, ela implica a existência de personalidade jurídica. Tendo personalidade jurídica, nós teremos, então, capacidade para ser parte. Tudo bem? No próximo vídeo, nós vamos voltar falando ainda da capacidade para ser parte, mas da figura da pessoa jurídica até lá.